dia! Hoje vamos fazer um bife a cavalo com um molho um pouquinho diferente. Nós vamos usar um entrecôte, vamos usar o molho que é um molho chamado molho Mornay, de origem francesa. Esse molho Mornay é feito primeiro com a base do molho branco, tá? Que a gente faz o roux, usando manteiga e farinha de trigo. Depois nós transformamos esse molho branco em bechamel, acrescentando a noz moscada. E finalmente nós vamos chegar no molho Mornay, que nós vamos acrescentar uma gema de ovo e queijo ralado, que nós vamos usar o parmesão, ok? Essa é a base para esse molho que nós vamos fazer, ok? Então agora nós vamos colocar a manteiga, vamos derreter essa manteiga. O molho branco a gente faz com manteiga, farinha de trigo e leite. A mesma quantidade de farinha de trigo é a mesma quantidade da manteiga. Aqui nós estamos usando 30 gramas de manteiga, 30 gramas de farinha de trigo. Vamos derreter a manteiga. E aí vamos acrescentar a farinha de trigo e misturar, fazendo como se fosse uma farofa dela. Aí nós vamos acrescentando o leite. Vamos lá. Vamos usar esse fouet de bolinha que ajuda muito. E agora vamos acrescentando o leite até dar o ponto que a gente deseja, tá? Vamos lá. Nosso molho branco já está no ponto correto. Agora nós vamos acrescentar a noz moscada, que vai fazer então passar o molho branco para um molho bechamel. Então a diferença do molho branco para o bechamel é exatamente a noz moscada. É uma pitada de noz moscada, que é uma especiaria muito forte, tá? Ok? Aqui está perfeito. Vamos agora passar mais um pouquinho. E aí é o seguinte, o molho branco já está pronto. O italiano que me ensinou a fazer essa receita, então ele diz o seguinte, que o molho branco é a filha. O molho bechamel, que é o molho branco acrescido de noz moscada, de uma pitada de noz moscada, é a mãe. E o molho Mornay, que vamos colocar a gema de ovo e mais o queijo ralado, a avó. Avó, mãe e filha, ok? Ok? Agora vamos ralar o queijo. Acrescentamos no molho branco então o bechamel, aliás a noz moscada, que passou a se chamar agora bechamel, que é o molho bechamel. E agora nós vamos fazer o molho Mornay. Vou colocar primeiro o queijo. Nós vamos ralar o queijo. Enquanto isso, a temperatura desse molho, agora bechamel, ele vai cair. Por quê? Porque nós vamos acrescentar uma gema de ovo. A gema de ovo, se você colocar em qualquer coisa acima de 63 graus, ela vai flocular. O que é flocular? Ela talha e não tem o que conserve. Então já fica um molho totalmente errado. Então muito cuidado com isso. Para isso, sempre na cozinha temos que ter o termômetro. Acabei de medir aqui, está com 65 graus. Abaixou de 63, aí podemos colocar a gema de ovo. E aí já mudou tudo. Aí ela já consegue. Vamos dar mais uma conferida na temperatura. Nós estamos com 57 graus. Isso nos permite fazer já a colocação da gema de ovo. Vamos dar mais uma viradinha. Vamos ralar um pouquinho de queijo. E vamos conferir agora mais uma vez a temperatura antes de colocar a nossa gema. Gema de ovo é uma coisa bem delicada.
muito delicado. Lá. Ó, está derretendo o queijinho. Secar o sal depois. E aqui já está ok. Conferimos mais uma vez a temperatura. 60 graus. Podemos colocar a nossa gema sem medo. Agora então nós temos aqui um molho mornê, que vai ser a cobertura do ovo e depois gratinado no forno, tá? Sobre o tá feito. Bom, agora nós vamos fazer a preparação do ovo pochê de uma forma diferente. Ele nós vamos preservar o formato do ovo, que é interessante. E por dentro ele vai estar um ovo pochê, molinho, tá? Quente e molinho. Técnica. Nós vamos colocar, esse ovo já está na temperatura ambiente, que é importante a temperatura ambiente, senão quando você colocar aquilo vai estourar a casca, choque térmico. A água está fervendo. E agora nós vamos cozinhar esse ovo por 4 minutos exatos. Tiramos o ovo e aí a gente vai deixar ele esfriar para poder tirar a casca, que eu vou mostrar como faz a técnica. Atenção, lá. Oh. Pitadinha de vinagre, porque às vezes fissurou aqui uma casca, por exemplo, o vinagre faz com que a clara ela aglutine e aí trava o vazamento da clara, ok? Então vamos lá. O ovo saiu, está na temperatura ambiente. Nós vamos craquelar a casca agora para romper toda essa estrutura, que é uma estrutura forte, né? E depois nós vamos ter que romper a pelinha que fica, que é a proteção entre a casca e a clara. E essa pele é muito forte, ela é muito resistente. Então a gente precisa saber romper. E normalmente a gente faz isso debaixo da água. É uma operação bem delicada. Okay. A aguinha, e caiu. A água ajuda porque ela entra por baixo e solta. Aqui. Tá vendo? Olha lá. Aí se abre um pouquinho, tá? Ela solta e você tira. Tá vendo? A água ajuda muito. Pronto. Vai perfeitinho. Ok? Bom, agora nós vamos fritar a carne, que é um contrafilé, um entrecôte, né? E nós vamos usar uma técnica francesa que é a manteiga avelã. Nós usamos louro, folha de louro, casca o alho com casca e tomilho. E agora nós vamos colocar a carne. A panela já está quente. A gente deu uma leve fritada nessas verduras, nessas especiarias. E agora nós vamos colocar a carne. Ó. E no meio um naquinho de manteiga. Por que chama manteiga avelã? Porque agora, quando você está fazendo a cocção dessa carne, nós estamos sentindo o aroma de avelã. Por isso chama-se manteiga avelã, tá? Como meu mestre fala, né? Uma comida para ser boa tem que ter manteiga. E o francês fala que uma comida boa tem que ter manteiga, 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 manteiga. E aí para finalizar um pouquinho de manteiga e para servir mais um pouco de manteiga. Aí a comida fica boa. Então bom, veja bem, o nosso bife está pronto, o ovo pronto sobre o bife e agora nós vamos derramar o creme.
vamos levar para o forno para gratinar isso aqui. Tá pronto. Vamos levar o forno então para gratinar. Para acompanhar o nosso prato, nós vamos fazer um arroz de brócolis. Esse brócolis eu tirei só as florzinhas, separei daquele caldo. O caldo nós fizemos uma sopa. E veja bem, é só a florzinha. Essa florzinha, a gente faz uma operação que chama-se branquear. Ferve a água, joga dentro da água o brócolis, ele mudou de cor, água gelada, água com gelo. Aí ele, choque térmico, e ele fica bem verdinho do jeito que tá. Mudou a cor, tira. São segundos, tá? Aqui fritamos o alho, agora vai o brócolis. Pimentinha do rei. E bem interessante com aproveitamento, né? Uma sobra de arroz. E você pode fazer um prato delicioso. E vai acompanhar o nosso bife. Faz um pouquinho de azeite. Frita o alho, bem fritinho, legal. Sem deixar queimar, porque o alho queimou, ele já mudou totalmente. Aqui o arroz. Vamos ter um delicioso arroz de brócolis, que vai acompanhar o nosso bife. É isso aí.